Então, gente, cá estou eu, né, com a leitura. Vou tentar ser mais sucinta que eu posso, né? Considerações iniciais que eu quero fazer antes da gente partir para a leitura, é que essa leitura é uma leitura que eu fiz inicialmente para mim, né, para perguntar sobre algo que me afligia, mas ao mesmo tempo depois eu fui percebendo que ela também que eu poderia compartilhar. Não é uma coisa que eu costumo fazer, ficar compartilhando leitura minha, mas eu percebi que também poderia ser útil para as outras pessoas. Nessa situação que a gente tá, como uma situação onde está todo mundo muito triste, né, meio desesperançoso, assim, eu acho que é legal você fazer esse movimento de solidarizar, de coletivizar, né? E é com essa consciência coletiva que eu faço essa leitura. Por que eu tô falando isso? Primeiro de tudo, porque eu não fecho essa leitura de forma nenhuma para fazer sugestões de interpretação de outras pessoas. Então, tipo, quem julgar que tem algum detalhe aqui que acha que deva acrescentar, por favor, pode fazer. É uma leitura que eu digo que eu faço para abrir um diálogo, né? Quando eu decido trazer ela assim a público, eu tô já abrindo esse diálogo. Então, não pensem que eu tô fazendo isso de uma forma assim estática, né? Nada que eu tô fazendo aqui é estático. Também peço para maneirar um pouco nos compartilhamentos, né, ou no compartilhamento, porque eu não fiz isso para fazer alarde nenhum. Eu quero mais compartilhar com os meus amigos mesmo esse prognóstico, né, e abrir essa discussão aí. A base conceitual, vamos falar dessa leitura, é um elemento que eu considero, que eu percebo que é uma das forças motrizes mesmo da nossa sociedade como um todo, historicamente, que é a questão do autoritarismo, entendeu? Essa saída pro autoritarismo que a gente vê mais uma vez se delineando, né? E que é histórica na gente, né? E é esse senso de inexorabilidade histórica que me assusta um pouco, né? É perceber que esse país sempre foi assim. Ele sempre teve um movimento pro autoritário, uma cultura estruturalmente muito autoritária, e isso mais uma vez está se manifestando, né? E a minha maior dúvida agora com relação a isso é se isso vai perdurar, né? Se esse movimento pro autoritarismo vai perdurar como ele perdurou das outras vezes, se ele vai culminar em coisas piores, né? Se a nossa sociedade realmente vai fazer esse retrocesso que ela tá ensaiando de fazer já, né? Ou se não, ou se isso vai ter uma interrupção, se a gente vai conseguir superar essa questão do autoritarismo, que é uma coisa que a gente, enquanto sociedade, eu percebo, ainda não superou. A minha pergunta para a leitura, vamos abrir aqui falando, foi se esse autoritarismo no Brasil, se essa tendência vai se manter agora, nesse momento de agora, ou se isso é só um momento, se daqui a pouco ela dá uma arrefecida, né? Se a gente consegue superar isso daí, ou se não, se ela se mantém mesmo, né? Então é isso, vai se manter esse autoritarismo no Brasil? A gente vai ver essa sociedade mais uma vez dar essa saída, né, fácil, que a gente, por costume, já faz há muito tempo, né? E não tô falando especificamente de golpe militar, então não é uma pergunta assim, só pro golpe, né? Vai ter golpe militar? Mas para tudo, né? Pra questão como um todo. Acho que golpe é consequência, né? Eu acho que vai depender de como a gente lida com isso também, de como a gente maneja essas coisas todas. Mas enfim, a leitura, o método de leitura que eu decidi fazer, que eu escolhi para fazer, foi um que eu uso sempre. Na verdade, acho que é o método um dos únicos métodos que eu uso para fazer leitura, que é o Peladan. Quem quiser saber mais sobre esse método de leitura e quiser que eu passe algum link, me fala, tá? Método bem antigo, século XVIII, muito bom, muito direto, muito claro, né? E que dá respostas assim rápidas. É uma leitura que, por conta do arranjo das casas, ela fornece uma estrutura boa pra gente usar as cartas para obter uma resposta simples, rápida, sintética, bem concatenada, né? Principalmente quando você faz uma pergunta bem feita, que é o que eu acho que é mais importante quando você vai jogar o Peladan, saber o que perguntar. Peladan é composto, é uma cruz de cartas, né? Eu fui juntando elas aqui, mas é como se fosse uma cruzinha, né? Composta por 4 cartas. A primeira é essa aqui, a segunda é essa, a terceira em cima, a quarta aqui embaixo. A primeira carta vai falar sobre o que está afirmado, ou seja, o que existe, o que se faz presente, né? A segunda carta vai falar sobre o que está negado, o que não existe, o que está ausente nessa situação.
A terceira carta no topo vai falar sobre os caminhos, como as coisas vão se encaminhar, como elas vão se desenvolver, como que essa narrativa vai se desenrolar, né? A narrativa que foi colocada aqui em sua base na linha horizontal. A terceira carta, a primeira carta da linha vertical, vai falar então como essa história se desenrola. E embaixo a gente tem a resposta, né? Eu gosto de agrupar as cartas desse arranjo de várias maneiras diferentes. Eu gosto de fazer esses dois pares, o par da linha vertical, quer dizer, o par da linha horizontal e o par da linha vertical. Gosto de também fazer a leitura delas posteriormente em diagonal, ou seja, essas duas juntas, né? E assim por diante. É uma forma que a gente tem de dinamizar a leitura e extrair mais significados das coisas, né? Gosto muito de fazer isso, vou fazer isso durante essa leitura. Então, a gente tem na linha horizontal, a gente tem aquilo que existe, aquilo que não existe, ou seja, são dois elementos que caracterizam algo, né? O que há e o que não há. Na linha vertical, a gente tem o que eu gosto de falar, que é a linha do prognóstico, porque ela vai dar o prognóstico, como as coisas se encaminham e a resposta para a pergunta. É um arranjo de leitura que pede uma pergunta, né? Não é aquele tipo de leitura que você vai abrindo e vai falando para a pessoa o que é. Aí vamos lá ver então o que tem nas posições. Na primeira posição tá afirmado, a gente tem o 9 de bastões. Esse baralho, para quem não sabe, esse baralho que eu tô usando é o baralho Smith-Waite, um baralho bem antigo, muito bom. Meu baralho, é o único baralho que eu uso para jogar. No que tá afirmado, então, a gente tem o 9 de bastões. No negado, a gente tem o As de copas, para essa situação. Nos caminhos, a gente tem o As de espadas. E na resposta, a gente tem o Cavaleiro de ouros, né? Pentáculos aqui, em inglês. Quando eu vi o Cavaleiro de ouros, eu me surpreendi um pouco, porque eu esperava uma carta que fosse falar ou de paz ou de conflito, né? E essa carta, ela fala mais de uma situação, de uma situação que se mantém estável, que se desenrola devagarinho, que se desenvolve lentamente, né? E é louco, né? Porque eu também não fiquei sabendo muito bem se ele tava falando que as coisas iam ficar tranquilas ou se não, né? Se ia piorar, se ia descambar de vez, né? Então, a gente busca nas outras cartas para essa resposta a complementação, né? A pormenorização do que ela diz, né? Indo logo para a resposta, eu vou inverter um pouco a ordem da leitura, vou ler a partir do fim, vou ler a partir da resposta, que é o que interessa, né? Ela fala, então, portanto, de estabilidade, de algo que se mantém, de algo que permanece, que se desenvolve lentamente. O Cavaleiro de Ouros, ele é o único cavaleiro do baralho, desse baralho, cujo cavalo não tá andando de fato, o cavalinho dele tá parado, tá vendo? Ele fala, eu não sei se é no próprio livro do Waite, né, que foi quem criou, idealizou esse baralho primeiramente. Não sei se é nele que ele fala que o cavalo tá quase enraizado no chão. Mas isso é muito interessante, porque ele fala, o Cavaleiro de Ouros, com esse cavalinho parado e no chão e tal, ele fala muito de raízes, né? E já mostra que é uma coisa que é histórica. Essa questão do autoritarismo pra gente é uma questão histórica. E é algo que se mantém, é algo que se estabiliza, né? E que se desenvolve lentamente. O Cavaleiro de Ouros, ele não fala de também um desenvolvimento desordenado, ele fala do desenvolvimento com fim, né? Ele fala de um desenvolvimento que segue etapas, ele tá associado com o signo de Virgem. E ele fala desse desenvolvimento lento, né? Virgem também a gente tem associação com a questão agrária, né? Mas não com a questão agrária, digamos assim, né? Política, mas mais uma vez com a coisa do desenvolvimento da terra, do crescimento, né? E na resposta eu já vejo isso, que as coisas não vão mudar muito rápido, que as coisas vão se manter como elas estão, né? Por algum tempo. Então, ele, como resposta, ele já diz que esse autoritarismo é algo que... duas coisas que eu vejo, né? É algo que a gente já traz e é algo que continua e que se desenvolve com um fim, porque daqui a pouco a gente vai ver, né? O As de Espadas aqui mostra uma finalidade muito específica para as coisas acontecerem, né? Mostra um foco também, né? A minha interpretação da linha horizontal, vamos lá. No afirmado, a gente tem uma carta que é o 9 de bastões, que fala basicamente de duas coisas. Ele fala, por um lado, de resistência, força, né? E por outro, os gatos estão brigando aqui. Ele fala de resistência, fala de força, por um lado, e por outro, ele também vai falar de uma mentalidade, de uma postura defensiva. Ele fala sempre de um clima de tensão,
né, de fato que tá acontecendo. E eu acho interessante essa carta caindo afirmado, porque ela mostra justamente como as coisas estão, né? O que existe nessa situação, né? Muita tensão, se refere àquela palavra que já virou carne de vaca, que tá todo mundo falando, a polarização, né? Da sociedade brasileira, né? Muita tensão, fala de alguém que já foi ferido, que já sofreu outras vezes, então agora tá nessa expectativa de alguma coisa acontecer, né? Essa carta ele tá vendo, ele é todo machucadinho, muito endurecido, mas também muito forte, né? Fez as suas defesinhas ali e tá esperando pelo pior, né? Isso é o que afirma na nossa situação, ou seja, a gente tá realmente nesse clima de tensão, né? E nesse clima de agressividade também. Isso se intensifica mais quando a gente olha pra carta negada e vê que é o As de Copas, que é uma carta que fala do quê? De preenchimento, de felicidade, de até esperança, mas de amor, de um senso de solidariedade entre as pessoas, né? Tudo isso negado, ou seja, o As de Copas negado vai falar do quê? De esvaziamento, de vazio, de ausência, né? Ausência de perspectiva, né? Com essa, se a gente for combinar essas duas, portanto, ausência de perspectiva, um coração vazio, né? Falta de solidariedade. Então, quer dizer, todo mundo, todas as pessoas nesse clima, né? De defensividade, né? Vamos falar assim. E com as copas negadas, com o As de Copas negado mostrando o quê, né? Sem nenhum senso de alteridade, sem nenhum senso de solidariedade, né? Tudo isso muito negado, né? Os 9 são interessantes porque eles sempre reverberam a eremita, que é uma carta que fala de solidão. Então parece que estão todos sós, né? Com o As de Copas aqui no negado, a gente tem essa ausência de solidariedade, de amor, de coletividade. Então essa linha tá pesada, né? Que ela fala dessa... Por um lado ela fala um pouco dessa experiência que a gente tem, né? Porque essa carta fala de um guerreiro experiente, né? Que espera pelo pior porque sabe que ele vem, né? Mas também com o coração vazio, quer dizer, com uma ausência de ideais, com uma coisa assim, né? E com ausência de solidariedade, também sem essa inteligência emocional, né? A gente tem uma carta de fogo no afirmado, uma de água no negado, quer dizer, as energias ali opostas, colocadas em posições opostas na leitura, né? Mostrando bem esse clima acirrado, assim. E aí nos caminhos a gente tem o As de Espadas, que foi uma carta que me surpreendeu um pouco inicialmente, justamente porque ela tem uma ligação com o que há de militar, com o conflito, e ela sozinha, o As de Espadas, ele fala de uma força muito grande que pode ser usada pro bem ou pro mal, assim como a espada corta, vamos falar dos dois lados, né? Ele pode ser usado para fazer justiça, mas ele também pode ser usado para impor, para autoridade. E a gente vê essa tendência aqui, quando a gente diagonaliza com essas duas aqui, percebe que essa é uma carta que tem também um cunho meio de guerra, de conflito, né? Com essa daqui, eu vejo que nos caminhos, portanto, o que se delineia é uma atitude, alguma atitude sendo tomada, algum ato sendo feito para impor a ordem mesmo, né? Pode ser uma intervenção militar? Talvez, né? Por conta do jogo todo, eu diria que seria mais dentro dessa questão de autoritarismo que a gente falou, caiu As de Espadas aqui, fala do próprio autoritarismo, né? Com o As de Copas negado, ou seja, sem coração, só frio, né? Diz que realmente essa vai ser uma saída que a gente, enquanto sociedade, que o clima, né, vai ter. A gente olhando para o que está afirmado e a gente olhando para como as coisas se desenvolvem, a gente vê, portanto, como que isso que está afirmado vai se desenvolver. Se aqui tivesse uma carta que meio que desse uma esfriada nesse 9 de bastões, a gente poderia dizer que a coisa ia dar uma arrefecida, mas não, né? A gente tem justamente essa pessoa, esse personagem aqui, com essa espada na mão, né? Então ele já não tem mais um bastão, né, para se defender, ele tem uma espada para atacar, né? Pesado. E aí, na resposta, então, no eixo do prognóstico, a gente tem o Cavaleiro de Ouros, que é um movimento, como eu já falei, lento, né? Deixa eu beber água. Movimento lento, mais certo, para um objetivo. Com as espadas aqui que fala de poder. E eu achei interessante a combinação desses dois aqui, né? Do Cavaleiro de Ouros
com o 9 de bastões, né? Porque ele fala, essa combinação me fala um pouco dessa mente fechada, desse endurecimento, né? Desse não sair do lugar, desse não se desenvolver, com esse coração fechado, né? E também, assim, com essa cabeça muito focada naquilo que... em como são as leis, em como que as coisas devem ser, e menos nesse senso de solidariedade, nessa maleabilidade, né? Do As de Copas, que é a única carta que fala de maleabilidade no jogo. Estando negada, ela fala de muita rigidez, né? Muita rigidez aqui, muita rigidez aqui. Então, definitivamente a leitura diz que essa questão da autoridade e do enrijecimento é algo que permanece. Eu vejo, assim, eu como leitora, vou falar do prognóstico, eu diria assim, que eu não vejo uma coisa assim muito dramática acontecendo aqui, por conta de que esse cavaleiro, ele fala de algo que se desenvolve lentamente. Então, não vejo um processo, assim, drástico, entendeu? Apesar de que o As, nos caminhos, dá um pouco essa drasticidade. Só que essas duas aqui me levam, assim, a ver que essa coisa, que nada vai acontecer com grande alarde, as coisas vão acontecer lentamente, mas elas seguem um rumo. O que esse jogo me traz de mensagem, um pouco, é que, assim, esse processo de autoritarismo, ele tá acontecendo, ele se desenvolve lentamente e ele segue seu rumo, né? Ele se desenvolve no seu tempo, mas ele acontece. E realmente, com essas duas cartas aqui, eu não tenho como ver algo que se desenvolve com um fim, né? Não é algo simplesmente que está acontecendo porque nós fomos deixados, assim, a nossa natureza para crescer que nem batata enquanto sociedade, se desenvolver como pode. Não, né? As forças que estão no poder, né? The powers that be, eles estão aqui com os seus planos e seguindo um curso, né? Então, para finalizar, assim, o que eu vejo é que, assim, isso permanece, isso perdura. Esse clima de tensão não dissipa de uma hora para outra, entendeu? Ele realmente segue firme. São duas cartas muito estáticas, essas duas. Esse aqui fala muito das raízes, como eu já disse, e essa estaticidade dos dois me sugere muito que vai ser difícil desfazer esse nó, entendeu? Vai ser difícil dinamizar isso daí e trazer, por exemplo, diálogo, trazer a construção, né? Eu não vejo aqui nenhum desenvolvimento que não seja desse as de espadas aqui, né? Que é uma força que vem para botar ordem, né? Para impor uma lei, né? E que é pesado, né? Porque isso vem de cima para baixo e dessa maneira toda, né? Bem típica do país. Mas aí, mesmo assim, eu fiquei pensando, mas talvez o cavaleiro possa estar indicando só as coisas desenvolvendo lentamente, tranquilas, né? Não vai ter, assim, nada muito dramático, não vai ter nada conflituoso, né? Não vai haver um conflito muito grande, né? Eu fiquei com isso. Algo que sacuda a sociedade, né? Que desestruture ela, sabe? Que realize esse senso de medo, de insegurança que tá cada vez mais presente aqui, né? Talvez com o cavaleirinho de bastões a coisa se desenvolva devagar, né? Aí eu fiz o que eu sempre costumo fazer com o Peladã, que é fazer o que eu chamo de chorinho, né? Que é jogar duas cartas a mais, né? Que vão ser o chorinho, quer dizer que vão ajudar a complementar ali, né? Dar uma resposta final, né? E tal. E eu joguei também pra, vamos dizer assim, dar uma expandida nesse cavaleiro de ouros, né? Para além do que a gente já conseguiu esticar dele e de todas as cartas aqui na leitura. Joguei duas cartinhas e aí caiu o Cavaleiro de Espadas e o 3 de espadas, né? Duas cartas de espadas reverberando por tantos caminhos. Eu achei engraçado porque quando eu tava com o meu companheiro fazendo essa leitura, eu falei pra ele, mas se caísse aqui um Cavaleiro de Espadas, eu ia falar que ia ter sim conflito, né? Pois então, logo depois eu puxei o chorinho e caiu, o bendito do Cavaleiro de Espadas apareceu, né? E apareceu pra vir se anunciar realmente que pode haver um conflito, sim. Aqui a gente tem notícia ruim, né? No 3 de espadas, entre outras coisas, a gente tem essa notícia ruim, né? Essa coisas que trazem aborrecimento, coisas que trazem preocupação, que trazem dor. Com o Cavaleiro de Espadas, o negócio é muito mais, eu diria, agressivo, porque diferente do Cavaleiro de Ouros, que é muito mais calmo, o Cavaleiro de Espadas é muito mais tempestuoso. Vocês podem até ver pelas imagens, quem não entende de tarô, a diferença entre os dois, né? Aqui a gente tem a terra e aqui a gente tem ar, né? Muito diferentes. Aqui só estabilidade,
só crescimento, continuidade. Aqui a gente tem toda a coisa do caos, né? O próprio guerreiro agressivo. Então ele mostra assim que vai acontecer conflito, que a coisa não vai ser assim tranquila, né? Algo que eu veria, que eu diria dessas duas cartas, principalmente do As de Espadas e do Três de Espadas, é que algo vem, algo surge pra... Não pra resolver de uma forma como pra trazer a paz, mas pra colocar os pingos nos is. Porque o Três de Espadas, ele vem com essa terceira espada aqui, nesse impasse que existe entre as duas, pra trazer uma resolução, né? Então, muitas vezes, o Três de Espadas vai falar daquela resposta que você finalmente recebe, mas que te quebra o coração, mas que ela vem, né? Então, algo acontece aqui pra trazer um pouco dessa ordem, né, do Cavaleiro de Ouros, né? Mas sendo feito de forma vertical, sendo feito de forma impositora, então não se enganem. Esse autoritarismo não vejo ele nem um pouco arrefecendo, nem um pouco melhorando, né? A gente tem muito pelo contrário um moto meio infame da nossa bandeira, né? Ordem e progresso, né? Ordem tá aqui, o progresso tá aqui, né? E isso é o que se mantém, entendeu? Então eu gostei muito dessa leitura, achei que ela foi bem clara, entendeu? Estamos abertos aí para sugestões, para outras leituras, que foi só uma abertura de diálogo. Mas para dar essa finalização mesmo, eu vejo isso, que essa tendência ao autoritarismo se mantém, que ela vai se fazer presente cada vez mais. Esse clima de tensão é um clima difícil, estamos num impasse aqui pesado mesmo de se resolver e que perdura aqui ainda, que se mantém por um tempo sim, com esse As de Espadas trazendo alguma coisa. Então nós teremos respostas, nós teremos resoluções, né? Essas nossas inseguranças não vão ficar assim, pairando simplesmente. A coisa vai se resolver, mas ela não vai se resolver de forma nem pacífica e nem agradável pra gente, né? O que é agradável tá aqui negado, né? Então realmente é um jogo meio amargo mesmo. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. E vamos comentar nos posts. E é isso. Beijinho.